E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Deixei aí 5 questões com vocês na semana passada e agora nós vamos fazer a correção. Nosso assunto é trigonometria no triângulo retângulo, né? Assunto novo aí para nós, né? Então vamos logo para a primeira questão sem perder tempo. A primeira questão não é uma questão que envolve as relações trigonométricas. Para resolver, a gente só precisa usar o teorema de Pitágoras. Mas antes, deixa eu dar só uma pincelada aqui nas relações trigonométricas que a gente vai trabalhar e no nosso quadro de ângulos notáveis, né? Então as relações são 3. Eu tenho aqui o seno, o cosseno e a tangente. E os ângulos notáveis significa dizer que você tem a obrigação de saber esses 3 aqui, o seno, cosseno e a tangente desses 3 ângulos. Certas questões normalmente elas não colocam, tem questões que colocam, mas normalmente não vem. Então você tem que saber, né? Daí a importância de assistir a videoaula que fala sobre os ângulos notáveis, né? E depois vem a aplicação dessa tabela dos ângulos notáveis juntamente com as relações. Então, juntamente com essa tabela de ângulos notáveis, a gente tem as 3 relações que nós vamos trabalhar, né? Seno, cosseno e tangente. Então, cada uma envolve aí elementos do triângulo para a gente estar em busca de valores desconhecidos, né? Então, o seno ele sempre vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno sempre vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente sempre vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Eu gosto de simplificar, tá? Então, para facilitar a memorização, a sequência ela nunca deve mudar. Então é seno, cosseno e tangente, tá? Aí você coloca o igual aqui, ó. Aí, para não precisar estar escrevendo o tempo todo, o seno, que eu sei que é cateto oposto sobre hipotenusa, eu vou usar o C de cateto, o O de oposto e o H de hipotenusa. Então, seno de um determinado ângulo dado sempre vai ser igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. CoH, ok? O cosseno é cateto adjacente. Eu vou usar o C de cateto e o A de adjacente e o H de hipotenusa. Então, cateto adjacente sobre a hipotenusa, o K e o H. E a tangente, cateto oposto, C e o O, sobre o cateto adjacente. Então, na sequência, seno, cosseno e tangente. Aí do outro lado nós temos o CO e o H, o K e o H, CO, K. Ok? Então daqui a pouco a gente vai aplicar a partir da segunda questão essas três relações. Então indo aqui para a primeira, como eu disse para vocês, uma aplicação do teorema de Pitágoras, só lembrando, né? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Em questões que envolvem as relações trigonométricas, sempre aparece uma ou outra, né, que você vai precisar utilizar o teorema de Pitágoras, beleza? Então, na maioria das atividades que eu colocar para vocês, sempre vai ter uma questãozinha ali para vocês estarem relembrando, enquanto não aparecer nos problemas que envolvem as relações, tá? Então, quem é a hipotenusa aqui nesse triângulo é o x, então vai ficar x ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a soma dos quadrados dos catetos, né? Aqui eu não tenho aquele negócio de cateto oposto e cateto adjacente. Oposto e adjacente só se eu tiver uma referência, né? O significado da palavra oposto é contrário e adjacente é vizinho. Aqui eu não estou trabalhando com ângulo, tá? Então são só os lados, então só catetos. Então fica 9 ao quadrado mais o 12 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual a 81. A letra tá ruim que eu não me acostumei ainda com esta lousa.
mais 144, mas vai dando certo aqui. Então x ao quadrado vai ser igual, somando 225. E agora eu vou tirar a raiz quadrada. X vai ser igual a raiz quadrada de 225, que é igual a 15. Então eu não coloquei as alternativas aqui, mas lá no exercício a opção que tinha 15 era a letra A. Beleza? A opção correta. Ok? Então vamos lá agora para a segunda questão. Segunda questão, eu já vou precisar trabalhar com os nossos ângulos notáveis e as relações. Certo? Então aqui, ó, eu já tenho um ângulo para trabalhar, que é o 30 graus. Certo? Aí eu tenho o x, que é um valor desconhecido, é um lado desse triângulo, e eu tenho o 8 aqui, né, que também é a medida de um lado desse triângulo. Certo? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, identificar os elementos desse triângulo. Aqui eu tenho um ângulo reto, certo? E eu preciso saber dos elementos que eu tenho, o que eles são. Essa é a parte interpretativa da questão. Então eu preciso saber se é cateto oposto, se é cateto adjacente ou se é a hipotenusa no triângulo. Está aqui o ângulo que eu estou trabalhando, é a minha referência. Beleza? Então o significado da palavra oposto, contrário. Importante não esquecer disso. E adjacente, vizinho, ou seja, do lado. Contrário é o que? É o ângulo que eu estou trabalhando. Vizinho é o que? É o ângulo que eu estou trabalhando. Então o x aqui, ó, ele está contrário, ou seja, na frente do 30 graus. Tá? Logo aqui vai ser o meu cateto oposto. Ok? O maior lado do triângulo, né, e sempre na frente do ângulo reto, é sempre denominado como a hipotenusa. Então isso eu não posso confundir com o cateto adjacente. Então a hipotenusa sempre vai ser o maior lado, e para encontrar ela é só observar o ângulo reto. Ela vai estar na frente do ângulo reto, ó, o ângulo de 90 graus. Certo? Então agora que eu tenho o cateto oposto e a hipotenusa, eu já consigo identificar qual das relações que eu tenho para trabalhar, que eu vou utilizar para trabalhar. Aí eu vou buscar lá, ó, qual é delas, ó, seno, por isso que eu coloquei aqui, ó. É importante sempre que você for trabalhar, você colocar a tabela, for resolver problemas, né, em alguma prova que você for fazer, ter lá a tabelinha dos ângulos notáveis, e aí tem a forma de você compor, não precisa decorar valor por valor, certo? E as relações, de forma simplificada, como eu coloquei na questão anterior. Ok? Então, qual é delas que envolve o cateto oposto e a hipotenusa? É exatamente o seno, ó, que eu tenho aqui o cateto oposto e a hipotenusa. Então é ela que eu vou pegar para trabalhar. Então eu vou partir do seno do ângulo que eu tenho, que é de 30 graus. Aí eu igualo exatamente o que está ali, ó. Quem é o seno? É cateto oposto sobre a hipotenusa. Essa é a primeira parte. Você descobrir com qual relação você vai trabalhar. Importantíssimo, tá? Você entender isso daí. Pronto, feito isso daqui, agora é só substituir valores. Tá? Mas como, professor? Como é que eu vou substituir valor? Olha, eu tenho aqui o seno de 30. Você vai lá na tabela dos ângulos notáveis e vai olhar lá qual é o seno de 30 graus. Aí tá aquele aqui, ó. É 1 sobre 2. Então substitui, ó. Então 1 sobre 2. Isso aqui vai ser igual. Quem é o meu cateto oposto? Volta para o triângulo, ó. É exatamente o que eu estou procurando. É o valor do x. E quem é a minha hipotenusa? É 8. Pronto, ó. Montei a minha proporção. Agora é só fazer meios pelos extremos. 2 vezes x. 2x. 1 vezes 8 vai ser igual a 8. Tirando o valor de x, quem está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Então 8 dividido por 2. Quem divide fica sempre embaixo.
Logo, x vai ser igual a 4. Ok? Então, encontramos o nosso valor desconhecido. Não tem a opção aqui, mas lá na nossa atividade, a opção correta é a letra A.